A paz do Senhor a todos. Eu sou a Alessandra Vitali, da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós estamos começando hoje um novo estudo bíblico online e iremos abordar vários temas da Bíblia. Nosso primeiro tema de hoje é a respeito da doutrina de Deus, existência de Deus. Irei fazer uma explicação geral, baseado na Bíblia, até porque sem Bíblia não existe a teologia. Aí de repente você pode até me perguntar, e qual o significado de teologia? Tel significa Deus e logia, estudo. Então a palavra teologia significa estudo de Deus. Eu quero primeiramente que vocês entendam que a Bíblia Sagrada ela tem 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E em momento algum tentam provar a existência de Deus. Deus não tem a intenção de provar para ninguém que Ele existe. Ele não é preocupado em provar a sua existência. E a existência de Deus, ela está declarada e implícita na Bíblia e no próprio mundo que Deus criou. No livro de Gênesis, o livro das origens, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Como eu estava dizendo, Deus não se preocupa em provar a sua existência, até porque o homem, em modo geral, ele não busca a presença de Deus e não busca o interesse em se aprofundar em conhecer a Deus. Outro ponto que você já deve ter se perguntado é que quem criou Deus? Deus, ele é um ser incriado, ele sempre existiu. Ele não tem princípio de dias e nem fim de dias. Nunca na história aconteceu de Deus não ter existido. Ele sempre existiu de eternidade em eternidade. Aí você pode até se perguntar: Deus possui um corpo como o meu? Um corpo materializado? Não, Deus não possui um corpo material. Não possui um corpo igual ao nosso. Mas Deus, ele tem sentimentos, ele se alegra, ele se entristece, ele tem pensamentos, ele se ira. A única diferença é a distinção de corporalidade e espírito. Aí você deve até ter se perguntado: quando Deus passou a existir? A Bíblia diz em Salmo 90, versículo 2, o seguinte: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A palavra de Deus afirma categoricamente que antes que se formassem a terra, as montanhas, as águas, de eternidade a eternidade, ele já existia. Em Jeremias 10, versículo 10, está escrito assim: Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Então aqui nós vemos o Rei eterno. Então aqui fala claramente que ele é de eternidade a eternidade. A existência de Deus, ela é estabelecida pela razão, conforme mostra Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim: Todas as coisas criadas, sejam seres animados ou inanimados, o próprio universo mostram que um ser único, superior,
poderia ter criado todas as coisas. Em Salmo 19, versículo 1, fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Então nós vemos que a existência é estabelecida pela razão. A crença da existência de Deus, ela é universal, é global. Portanto, essa crença, ela é intuitiva. Não é mero resultado de criação, ou de tradição, ou de educação. Essa crença acredita que o homem é predisposto em acreditar que existe um Deus e também tem sinais que provam a existência do Deus Todo-Poderoso. E o sentimento não está nos seres inferiores, ou seja, não está numa formiga, numa bactéria. A crença na existência de um Deus não é resultado das tradições ou de religiões. Nós podemos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, está escrito assim, no versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então nós vemos aqui um argumento da existência de Deus, que só Deus poderia ter colocado essa intuição no homem. Como Paulo fala aqui, que já estabeleciam os santuários, né? E já estava escrito ao Deus desconhecido. Mas na verdade, esse Deus que eles já tinham uma intuição de acreditar é o Deus que Paulo vos anunciava. E em Romanos 1, versículo 18, está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então podemos ver aqui também que outra coisa está relacionada ao mundo, à natureza, a que tudo Deus criou, que tudo é perfeito, que tudo se encaixa. Há uma harmonia em tudo. A razão disse que o universo teve um princípio, sim, a colocação dos astros, das estrelas, do sol, da lua, dos planetas, a gravidade, o oxigênio, as águas doces e salgadas, os animais. E as formas de vida no planeta Terra revelam a inteligência e o propósito na sua causa. O universo, na sua ordem cronológica, funciona perfeitamente. As horas, os fusos horários, dia e noite. Nada se choca, nada dá errado. Tudo se completa, tudo é harmonioso. Aí nós temos também outros tipos de argumento, como o argumento teológico. Houve um estudioso, Emmanuel Kant, ele ensinava que tudo que existe tem um propósito.
a inteligência em tudo o que existe, o homem, em animais, répteis, planetas, sol, lua, não é por acaso. Não foi por uma mera explosão que viemos a existir. E ele fala que há um arquiteto para tudo isso, e esse arquiteto só pode ser Deus. Outro tipo de argumento também que temos é o cosmológico. O que seria isso? Para cada causa há um efeito. E nós podemos dar como exemplo as funções do corpo humano. Tudo funciona perfeitamente. O bombeamento do sangue, os batimentos cardíacos, a oxigenação, as funções renais, pulmão, enfim, tudo funciona perfeitamente, em total harmonia. Nós podemos analisar também os animais. Temos como exemplo a formiga. Elas trabalham em grupo, elas se ajuntam, elas pegam as folhinhas, os alimentos, elas se organizam em fileiras, formam toda a casinha delas, enfim, há uma harmonia em tudo, há uma inteligência em todo esse trabalho, inclusive dos animais. Temos também os vegetais, as adaptações à natureza, todos em sua perfeita função. Temos plantas que elas desabrocham com a luz do sol, outras com a luz lunar, épocas, os frutos de várias árvores que dão em várias estações. Então, tudo funciona perfeitamente em sua função. Temos também a Terra. A Terra em que vivemos, ela foi projetada para a nossa vivência. O oxigênio. Houve vários estudos em outros planetas que poderia haver a vida do homem em outros planetas, mas nada foi comprovado. Então nós podemos ver perfeitamente que o planeta Terra foi criado para a habitação do homem. Tem oxigênio para ele respirar, tem como ele caçar, tem como ele plantar. Então tudo também funciona na sua perfeita harmonia. Temos também o argumento antropológico. O que seria isso? A natureza moral do homem. Nós temos uma voz incessável que fala a nossa consciência. A nossa consciência pesa. Sempre quando pensamos alguma coisa assim negativa ou alguma coisa errada, a nossa consciência pesa. Então nós temos uma voz que parece que fala sobre a nossa consciência. E essa voz, ela não é imposta por alguém ou pela sociedade. Então nada mais comprovado que essa voz só pode ser a voz de Deus. Que mesmo quando pensamos em fazer algo errado ou algum pensamento que não é correto, vem aquela voz te corrigindo pelo seu ato ou pelo seu pensamento. Nós temos um exemplo claro disso na Bíblia, o exemplo de José, quando a esposa de Potifar, ela quis manter relações com José e ele se manteve puro. E em Gênesis capítulo 39, versículo 9, ele responde à esposa de Potifar. Está escrito assim: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Então aqui ele fala que o senhor dele seria o marido seria o Potifar, marido dela, né, que tentou assediar José, que ele confia plenamente em José. E aqui José fala que
ninguém há maior do que eu nesta casa. Então a responsabilidade está sobre ele. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Então, ela é esposa de Potifar, então ele a respeita, porque ela é esposa do chefe dele, né? Do senhor dele. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então aqui nós vemos, está claro que a consciência de José o acusou. Assim, quando ela foi para cima dele, logo veio essa voz que jamais ele faria uma coisa dessa e como pecaria contra Deus. Então nós vemos que só pode ser a voz de Deus. Em Salmos 32 está escrito assim: José fala, nós temos aqui no Salmos 32, depois, se vocês puderem, vocês meditem sobre o Salmo 32, que fala sobre a felicidade do homem perdoado e a exortação ao arrependimento. Esse salmo também fala sobre a consciência. Aqui no versículo 3 está escrito assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então aqui está bem claro que fala sobre a consciência, essa voz sobre a nossa consciência. Nós temos também o argumento moral, né? Então, nesse argumento moral, está claro que está no coração do homem não fazer coisas erradas. Sempre quando pensamos em algo errado, a nossa consciência pesa. Nós temos também o argumento da história universal, da história da humanidade, do povo judeu, o povo nômade. Desde aquela época, nós podemos ver que eles já citam a existência de um Deus. Nós temos também a própria ciência, hoje em dia, não toda, mas ela já se dobra à existência de um Deus que tudo criou. Então, mediante a esse estudo, mediante a Bíblia, os versículos da Bíblia que citei aqui, nós podemos analisar que é clara a existência de Deus e temos provas tanto na criação do universo, Deus tudo criou, do planeta Terra, nesse planeta que nós habitamos, tanto na história da humanidade, desde o povo nômade até os dias atuais. E na ciência também hoje já reconhece que existe Deus que tudo criou. Então, mediante esse estudo, eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que você possa ter e tenha te ajudado de alguma maneira a compreender melhor a doutrina de Deus, as provas da existência de Deus dentro da Bíblia, dentro desse mundo que vivemos, que está bem esclarecido e mais do que comprovado que foi Deus que criou os céus e a terra, que nos criou, que
que dependemos dele, nosso fôlego de vida, nosso respirar, que tudo, a função do corpo humano, enfim, tudo o que somos e o que temos, dependemos dele. Foi tudo criado por ele. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.